Então, gente, semana passada a gente viu a questão do Islã, né? Como que a gente pode discutir e dialogar, né, no bom sentido, com um muçulmano e mostrar para ele quem é mais confiável para falar sobre a vida de Jesus, se é a Bíblia ou se é o Alcorão. E aí, pelos testes históricos que a gente viu, nós vimos que a Bíblia não é só mais confiável que o Alcorão. O Alcorão está muito inferior à maioria dos textos da Antiguidade Clássica. Eu acho que ele nem, eu acho que ele é considerado um texto da Antiguidade. Ele é da Idade Média, no final da Idade Média, no início da Idade Média, na verdade, mas é um texto antigo, pelo menos. Mas a Bíblia, ela é mais confiável que todos os textos da Antiguidade Clássica. Então ela tem muito mais manuscritos, ela foi escrita muito próximo da vida de Jesus, tem um nível de precisão de cópias muito alto e os seus autores demonstraram que eles não estavam inventando uma história, eles de fato acreditavam no que eles estavam contando, a ponto deles morrerem por aquela afirmação que eles acreditavam ser verdade, né, de que Jesus tinha ressuscitado. Então, hoje nós vamos entrar agora no judaísmo. Gente, se a gente vai conversar com um judeu, o que o judeu vai geralmente questionar é a questão da messianidade de Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus é o Messias, para eles Jesus é um impostor, né? Um falso profeta. E a gente tem que discutir com o judeu geralmente vai girar em torno disso. Porque o judeu acredita em Deus. Você não vai discutir com o judeu a existência de Deus. Você pode discutir a questão da trindade, é um outro assunto que o judeu que discorda da gente, né? Que é a questão da trindade. E a principal é a messianidade de Jesus. Então, se a gente for conversar com um judeu, a gente precisa saber argumentar por que Jesus é o Messias prometido. E aí a gente precisa pensar da seguinte maneira: quem Jesus afirmava ser? Esse é o principal ponto. Como Jesus se enxergava? Como Jesus se via? Então, por exemplo, Lucas 24, 44, se vocês estiverem com a Bíblia aí, pode abrir aí junto comigo. Lucas 24, 44. Olha só o que Jesus diz. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante, gente. Jesus, aqui, ele está aparecendo para os discípulos vivos, depois de ressuscitar, né? E ele diz que se cumpriu tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso aqui era como os judeus resumiam toda a Bíblia, né? Nós temos na verdade, nós falamos do Antigo Testamento de vários livros, mas eles resumiam falando da lei, que são os 5 primeiros livros, os profetas e os salmos, né? Então Jesus está dizendo que tudo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa dele. Então Jesus ele se via como o Messias. E não só o Messias, ele se via como Deus. Olha só o que está escrito lá em João 5,18. Olha só. Diz o seguinte, João 5,16. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, curava. Mas ele lhes dizia: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou com os judeus. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, Jesus, nesses dois textos, ele diz, primeiro, que ele é o Messias, e segundo, que ele se fazia igual a Deus, né? Outro texto muito importante é João 8,58,
que diz o seguinte, Jesus falando com os judeus, olha só o que ele disse. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, a palavra eu sou está tudo em maiúsculo. Por quê? Porque Jesus aqui usa o termo que era o nome de Deus do Antigo Testamento. YHWH, Yahvé, né? É o acróstico que forma a palavra Yahvé. Então Jesus diz que antes que Abraão existisse, ele era Deus. Então Jesus afirmou ser Deus. E aí, a gente precisa pensar nas características do Messias Deus em Jesus. Tá, Jesus disse ser Deus, mas ele provou isso de alguma forma? Ele trouxe alguma evidência? Então a primeira evidência que Jesus trouxe é a vida miraculosa que ele tinha. Ele curava cegos, ele curava leprosos, ele expulsava demônios com autoridade, ele ressuscitou mortos. Então os milagres da vida de Jesus apontavam para a divindade dele, né? Porém, alguém pode argumentar, assim, o judeu argumentaria provavelmente. Eliseu fez o mesmo. Lá em 2 Reis 4:34, Eliseu ele ressuscita uma menina. 2 Reis 4:34, olha só. Ele ressuscita o filho de uma moça. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Verso 32. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez para lá, de cá para lá, e tornou a subir. Estendeu sobre o menino. Esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então aqui Eliseu está ressuscitando um menino que tinha morrido, né? O filho de uma viúva. Então o judeu provavelmente falaria o seguinte: Eliseu fez a mesma coisa. Isso não quer dizer que Eliseu era Deus. Deus estava fazendo um milagre através da vida de Eliseu, né? Porém, a vida de Jesus, os milagres de Jesus eram únicos. Jesus, ele fazia milagres de forma como quem tem autoridade. Então, ele tinha uma condução diferente dos profetas, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que Jesus não ficou, ele não se resumiu à vida de milagres. Ele fez muitas outras coisas que apontavam para a divindade dele. Por exemplo, o caso mais marcante, ele perdoava pecados. Olha só, lá em Marcos 2, de 5 a 7, olha o que acontece. Marcos 2, de 5 a 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aí Jesus diz assim, né? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Este se levantou no mesmo instante, tomou o teu leito, se retirou à vista de todos, a ponto de se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa assim. Então aqui, gente, Jesus está, inclusive, ironizando os escribas, porque ele acaba de perdoar pecado, e aí os escribas falavam, olha, isso é uma blasfêmia, quem pode fazer isso é só Deus, você não pode fazer isso. E aí ele fala o seguinte,
isso é errado, então o que é mais fácil? Dizer que seus pecados estão perdoados ou curar uma pessoa? Né? Porque dizer que os pecados estão perdoados, qualquer um pode dizer, mas curar, eles sabiam que nem todo mundo poderia curar uma pessoa. Então Jesus aí cura o homem também, além de salvar ele, perdoando os pecados dele, ele cura esse paralítico, né? E então essa é a segunda evidência da divindade de Jesus. Eu acho que é uma das mais fortes, né, gente? Porque perdoar pecado é algo exclusivo de Deus. E aqui o ponto interessante é o seguinte: o paralítico, ele não tinha feito nada contra Jesus. Porque alguém poderia argumentar assim, não, se alguém faz algo errado contra mim, eu perdoo ela. Só que aqui, o paralítico não tinha feito nada errado com Jesus. Jesus está perdoando os pecados dele. Ele diz no plural, ó, os teus pecados estão perdoados. Então, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, como Davi disse, né, no Salmo, pequei contra ti somente, depois que ele adultera com Batseba, Davi tinha consciência de que o adultério dele era um pecado primeiro contra Deus, depois contra o seu corpo, né, que tem que ser santo e não se entregar aos prazeres carnais. Ele não conseguiu, ele pegou a mulher de uma outra pessoa, né, ele usurpou do poder sobre o corpo daquela mulher, que era do marido dela, e usou aquela mulher. Então, ele pecou contra o seu corpo, como Paulo fala em 1 Coríntios 6. Ele pecou contra Urias, que era o marido da Batseba, mas ele sabia que primeiramente ele tinha pecado contra Deus. Por quê? Porque Deus é o primeiro ofendido dos nossos pecados. Então, e pelo fato de todo pecado ofender a Deus, só ele pode nos perdoar os nossos pecados, né? Então, eu não posso dizer para uma pessoa, por mais que eu tenha um ofício pastoral numa igreja, que eu seja presbítero, eu não posso dizer para uma pessoa que eu perdoo os pecados dela, porque eu não tenho essa autoridade, né? Ela não me ofendeu, os pecados dela não me ofenderam o Criador dela, o qual ela vai prestar contas. Então Jesus ele perdoava pecados e isso é algo que só Deus pode fazer, né? Ninguém mais pode perdoar pecados, só Deus. E outra evidência, outra linha de evidências é que Jesus cumpriu as profecias, como ele disse lá em Mateus, ele cumpriu as profecias. Por exemplo, olha lá, as profecias de Isaías são as mais importantes. Isaías capítulo 7, olha só que interessante. Isaías capítulo 7. 7:14. Achei. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, né? Então aqui Isaías está profetizando que uma virgem dará um sinal e ela conceberia um filho e ele lhe chamará Emanuel. Aí lá em Mateus 1,18, só para vocês entenderem o link, em Mateus 1,18 diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, noiva, com José, sem que antes tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Maria era virgem e aí ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, o nascimento virginal de Jesus foi profetizado em Isaías 700 anos antes do cumprimento de Mateus 1,18, né? Outro exemplo está em Miqueias 5:2. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque os profetas menores são livros pequenos e difícil de achar. Miqueias 5:2, ó. E tu, Belém,
pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora olha Mateus 2:1. Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. Então, aqui Miqueias profetizou que de Belém sairia aquele que reinaria de Israel e que a origem dele é desde os tempos antigos. Desde a eternidade, na verdade. E aí Jesus nasce de fato em Belém. Então aqui são alguns exemplos de profecias sobre a vinda do Messias, né? A Bíblia toda no Antigo Testamento, gente, é a promessa de Deus que ele iria enviar um profeta, um Messias, para libertar o povo de Israel. E aí a confusão que os judeus fizeram, os que não acreditaram em Jesus, foi que eles imaginavam, pelo fato deles estarem sempre sofrendo na mão de outras nações, eles imaginavam que o Messias iria libertar eles da opressão militar que eles estavam sofrendo, e não do pecado. Por isso eles esperavam um Messias militar. E por isso que muitos não reconheceram Jesus como Messias, porque ele veio pobre, de uma cidade irrelevante da Judéia, ele orava pelos inimigos, ele comia com as pessoas pecadoras, e isso para os religiosos da época era um absurdo. Olha que interessante, outro exemplo. Ó. Aqui está falando da linhagem de Jesus. Né? Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Jessé foi o pai de Davi. O pai ou o avô de Davi, se não me engano. E em Mateus 2:23, Mateus traz a linhagem de Jesus. Olha só, nesse slide aí, ó, quase todos os textos de comprimento aqui estão em Mateus. Olha que interessante. Por quê? Mateus, ele é um livro escrito para judeus, e ele foi um livro que foi escrito para provar que Jesus é o Messias, né? Então, por isso que Mateus foca muito nessas questões. Então, aqui, ó, está profetizado várias coisas, que Jesus viria de uma virgem, que nasceria de Belém, que ele seria da tribo de Judá, né? E Mateus 2 registra a linhagem de Jesus, e Jesus, de fato, foi descendente de Judá, e Judá, Davi é da descendência de Judá, né? O texto aqui está dizendo de Jessé, Jessé é o pai de Davi, e todos eles vieram de Judá. Aqui, ó, fala que ele viria da casa de Davi, né? Que ele seria ungido pelo Espírito Santo, que ele seria um mensageiro de Deus, que ele realizaria milagres, como ele fez durante todo o seu ministério, que ele teria uma entrada triunfal, que ele seria rejeitado, que ele teria morte humilhante. Então, cada texto desse daqui, depois, se vocês quiserem ver isso de forma mais detalhada, busquem esse texto e leiam o outro depois para vocês verem um paralelo. É algo assim impressionante. E como que ele cumpriu vários detalhes, né, da vinda dos Messias. Eu separei aqui só 20. Ó. Existem mais de 200 profecias, segundo alguns autores, mais de 200. Mas algumas são mais específicas que as outras. Né? Eu trouxe as mais específicas. Que ele sofreria como uma ovelha muda. Essa aqui é sensacional, gente. Olha só, Isaías foi o profeta que mais falou do Messias, né? Olha só, Isaías 53. O capítulo todo fala sobre o Messias. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, olha só. Agora, olha só em Mateus 26. O que Jesus faz para cumprir essa profecia? Ó. Mateus 26, 63. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote ficou indignado, né? Então Jesus guardou silêncio exatamente porque ele sabia que estava profetizado sobre a vinda dele
que ele seria como uma ovelha muda, que não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Então, que ele teria os pés e as mãos furadas. São muito detalhes. Que ele que seria crucificado com ladrões, aqui um monte de Isaías também, tá vendo? Isaías falou muito sobre o profeta, sobre o Messias. Que ele oraria pelos seus acusadores, que nenhum osso dele seria quebrado. Lembram quando Jesus estava na cruz? E aí os soldados tinham o costume de quebrar a perna dos crucificados, porque eles levantavam para respirar. E aí quando eles cansavam, eles soltavam o peso do corpo. E aí quando quebravam as pernas deles, eles não tinham força para levantar e aí eles morriam por asfixia ou asfixão, não sei se é assim que fala. Mas quando ele foi quebrar a perna de Jesus, alguém falou: "Não, mas ele já está morto". E aí, em vez de quebrar a perna, enfiaram uma lança, né, do lado dele. E aí saiu água e aquele soldado se converteu. Então, estava profetizado que ele não teria nenhum osso quebrado. Como os cordeiros do sacrifício, como eram feitos com eles, né? E Jesus era o cordeiro. Então, assim como os cordeiros no sacrifício não poderiam ter seus ossos quebrados, o cordeiro pascal também não teve. Diz que eles dariam vinagre para ele beber. Essa passagem é muito interessante. O Rodrigo Silva, aquele arqueólogo muito famoso hoje, ele explica o seguinte, gente, olha que interessante, que detalhe histórico que explica muito mais essa passagem. Porque ninguém, quando está com sede, toma vinagre, né? Vinagre naquela época era o vinho que tinha fermentado, mas ele já estava velho e passou da sua fermentação, então ele virava vinagre. Não era para beber, ele servia para esterilizar, era como se fosse um álcool, né? E aí o Rodrigo Silva diz o seguinte, que naquela época, na cidade de Roma, existiam banheiros públicos que eram um vaso do lado do outro, assim. Então tinham vários vasos lateralmente, assim, um do lado do outro. As pessoas ali faziam suas necessidades e faziam um do lado do outro, iam conversando e fazendo as necessidades. E aí eles limpavam com uma esponja, tipo uma bucha, né, molhada num balde d'água. E aí, depois deles limparem, eles colocavam, enxaguavam essa bucha. Nossa, só de imaginar a cena dá nojo, né? Eles limpavam essa bucha na água e colocavam essa bucha dentro de um balde de vinagre. Por quê? Porque o vinagre era desinfetante. Então, olha que interessante. O Rodrigo Silva acredita que o vinagre que deram para Jesus foi de uma dessas buchas que estavam dentro desses baldes de banheiro. Por quê? Porque o foco não era dar de beber a Jesus, mas era humilhar ele. Era como se alguém pegasse um papel higiênico hoje e passasse na boca de Jesus. Né? Nos nossos dias seria isso. Ele estava dando uma esponja de que as pessoas limpavam as suas nádegas. Olha que humilhante, né? E o interessante é que toda essa humilhação que Jesus sofreu foi por nós, foi por cada um de nós. Então sempre nós temos que lembrar disso, porque a gente, depois que aceita a Cristo, recebe Ele no nosso coração, a gente não busca santidade para ser salvo. A gente busca santidade porque nós fomos salvos, de graça, quando a gente era ainda pecador. Né? Ele nos amou quando a gente era ainda pecador. Romanos 5:8. Então a gente tem que buscar a santidade e abandonar a nossa vida de pecado por amor a esse Deus que se humilhou por nós. E ele se sujeitou a esse tipo de humilhação, a receber uma esponja suja de fezes e não negou, não se omitiu, não abandonou a sua missão, foi até o final, morreu, mas ressuscitou para nos dar vida. Então, isso nos constrange de tanto amor, né? Então, nós temos que, todos os dias, lembrar disso e buscar a transformação da nossa vida, buscar santidade, buscar mais oração, mais jejum, mais disciplinas espirituais, congregar, estar junto com os irmãos,
para que a gente consiga, por amor a Jesus, melhorar a nossa vida e ser um bom testemunho aqui nessa terra, né? Dizia que as profecias diziam que ele lançaria sorte sobre as vestes dele, que ele seria sepultado na tumba de um homem rico, que ele ressuscitaria dos mortos e que ele subiria aos céus. Ou seja, todos os detalhes da vida de Jesus estavam profetizados no Antigo Testamento e Jesus cumpriu todas elas. Então, assim, é difícil falar que Jesus não é o Messias, né? Olhando para a Bíblia, olhando para o Antigo e para o Novo Testamento, é difícil falar isso. E a principal evidência é que ele ressuscitou dos mortos. Deixa eu ver aqui, Lucas 24, 34. Lucas 24, 34. Diz o seguinte. Aqui é o texto que mostra que Jesus ressuscitou e apareceu a Simão, né? 39, desculpa, estou lendo 34. Jesus disse: Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Me apalpem e verifiquem, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles ainda não acreditaram. Então Jesus aqui estava mostrando que ele tinha ressuscitado corporalmente. Não era algo imaginário na cabeça dos discípulos, não era algo que eles inventaram, né? Ele estava de fato, ele ressuscitou de fato, estava mostrando para os discípulos que isso era uma realidade. E então é assim que a gente deve conversar com um judeu, mostrando como Jesus é o Messias. E aí, relembrando as 4 linhas de evidências, Jesus fazia milagres, Jesus perdoava pecados, Jesus cumpriu várias profecias e ele ressuscitou dos mortos. Agora eu vou compartilhar com vocês. Isso aqui, olha só, tem 21 páginas. Isso aqui, uma vez eu debati com um testemunha de Jeová, e os testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus, assim como os judeus. E aí eu fui começar a estudar a divindade de Jesus e aí escrevi esse pequeno texto aqui de 21 páginas. Esse aqui é o resumo, é o meu estudo, né? E aí eu percebi o seguinte: Jesus, ele é Deus e a defesa se dá em 4 etapas. Primeiro, ele disse ser Deus, direta ou indiretamente, né? Ou seja, ou ele falou sobre si mesmo, como ele falou lá em João 8,58, que eu sou, ou ele falou indiretamente, de forma indireta e não direta, né? Ele se comportou como Deus em várias ocasiões. Os seus discípulos disseram que ele é Deus, direta ou indiretamente. E os primeiros cristãos até o século IV também acreditavam que Jesus era Deus. Por quê que eu estou falando tudo isso até o século IV? Porque os céticos vão dizer que a divindade de Jesus surgiu lá no século IV, no concílio de Nicéia. Então, quando a gente mostra que Jesus disse ser Deus, ele se comportou ser Deus, ele se comportou como Deus, né? Perdoando pecados, recebendo adoração, ele recebia adoração. E uma pessoa, um judeu que recebesse adoração, era considerado blasfemo, né? E Jesus recebeu a adoração. Os seus discípulos também disseram que ele era Deus e ele nunca corrigiu os discípulos. Então a divindade de Jesus é algo muito... já começa com Jesus, os seus discípulos e os primeiros cristãos. Não é algo que surgiu 300 anos depois, como dizem os céticos, né? Então aqui, ó, são todos os textos, olha só que interessante. Cada texto eu vou numerando e colocando o que Jesus disse. Aquele que eu citei lá, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui está explicando com mais detalhes cada passagem, tá vendo? Eu tenho um comentário de outros estudiosos de cada passagem explicando por que Jesus ali estava dizendo que ele era Deus. Olha só. Só de afirmação dele existem 20 evidências, 20 textos que Jesus disse que ele era Deus, direto ou indiretamente.
Aí depois, ó, Jesus se comportou como Deus. Ele recebeu adoração, ele perdoa pecado. Ah, não, aqui é perdoar pecado, é aquele texto que eu citei. Mas tem outros textos que ele pede glória, ele foi adorado. Olha só, olha o tanto de textos que ele foi adorado. Ó. Foi adorado quando era criança, aceitou a adoração do leproso, de um governante, dos discípulos, das mulheres, enfim. Cada texto aqui ó, é uma evidência da divindade de Jesus. E aí depois eu vou citando, né? Seus discípulos disseram que ele era Deus. Todos os textos em que os discípulos dizem que ele é Deus. E em vários momentos, Jesus estava com eles e não corrigiu eles. Não falou, não, vocês estão errados, eu não estou dizendo que eu sou Deus. Eu vim fazer a obra de Deus, como os profetas faziam, né? Jesus nunca fez isso. Jesus, quando eles falaram, Jesus certa vez falou assim, ó, vocês dizem que eu sou mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Então Jesus afirmava claramente que ele era Deus. Olha o tanto de texto. Já estou no 70 aqui, ó. E aí depois eu fui juntando outros textos que eu tenho que atualizar essa lista aqui, ó. Então tem mais de 80. E dos primeiros cristãos também, né? Dos pais da igreja. Olha só. Ou seja, a crença, a divindade de Jesus é algo muito antigo. E fechar aqui. É algo muito antigo, não é algo que surgiu no Concílio de Nicéia no século IV, como os céticos dizem, né? A divindade de Jesus é falada por ele mesmo. Ele se comportava como Deus, os seus discípulos diziam que ele era Deus. Então isso é algo muito antigo. Então é assim que a gente conversaria com um judeu ou com um testemunha de Jeová. Qualquer pessoa que duvide da divindade de Jesus, tudo isso aqui vale para ela, entendeu?